Pois é, Adriana, começamos a série de entrevistas que a TV NH e o portal Google.org estão propondo com os candidatos a prefeito e também a vice-prefeito do município de Novo Hamburgo, com o Dr. Rui Noronha, que está aqui conosco nesta noite. Boa noite, Dr. Rui. Boa noite, Felipe. Boa noite aos telespectadores da TV NH. O Dr. Rui Noronha, que é candidato a vice-prefeito na chapa da coligação Frente do Partido. A chapa que é encabeçada pelo empresário Paulo Cortina, porque ele perdeu o Dr. Rui Noronha também no PMDB. E as perguntas que serão feitas agora, na verdade, os temas que serão propostos ao Dr. Rui Noronha, para que ele nos fale agora, para que fale ao espectador da TV NH, fale ao internauta do Portal do Povo Popular, elas foram acordadas com representantes dos partidos políticos. E o primeiro dos temas de hoje, o oitavo tema, inclusive, eu gostaria de fazer a referência que foi o Dr. Rui Noronha proposto, que foi o tema do desenvolvimento econômico. E o primeiro desses temas, então, doutor Noronha, o senhor tem 2 minutos para falar, é sobre saúde, para trazer as propostas da frente do partido. Felipe, tu sabes que um dos grandes problemas de saúde no Novo Hamburgo é fundamentalmente a falta de profissionais. Falta médico, falta enfermeiro, e faltam também equipamentos de melhor qualificação, melhor qualidade. Nós temos que realmente buscar a solucionar essa questão. Nós precisamos de mais médicos, de médicos que permaneçam aqui durante os horários de atendimento da nossa população. Não é mais possível que um paciente procure um médico e não consiga um atendimento, procure um traumatologista e não tem. Nós temos que criar regimes de trabalho adequados às necessidades dos médicos. Um médico que vem de Porto Alegre gasta 1h30 para vir de automóvel, trabalha aqui 4 horas ou 6 horas e gasta mais 1h30 voltando à sua casa. Ou seja, ele vai perder 3 horas por dia nesse trajeto Porto Alegre-Novo Hamburgo. Então nós temos que dar condições a que os médicos venham para cá em regime de plantão, em regime de escala, né, e consigam permanecer aqui o tempo necessário para atender a nossa população. Isso é fundamental. E o segundo aspecto é criar um regime de trabalho estatutário, ou seja, assegurando estabilidade a esses profissionais, permitindo que eles possam apostar num plano de carreira que permita crescer e evoluir, inclusive, em termos salariais e profissionais, com qualificação e dedicação ao trabalho e ao atendimento dos nossos pacientes. Essa é uma das nossas propostas, é uma das alternativas, dentre outras tantas que nós temos na área da saúde. Tá certo. Muito obrigado, doutor Noronha, então, pela primeira intervenção, falando sobre o tema da saúde. O segundo tema proposto, lembrando que são 8, para cada um deles, o doutor Noronha tem até 2 minutos para falar, é o tema da educação, um tema bastante importante, um tema que, quando os jornalistas vão às ruas ouvir o cidadão do município de Novo Hamburgo, acabam trazendo bastante questionamento. Então, doutor Noronha, 2 minutos para o senhor falar sobre educação. Educação é fundamental. Brizola já dizia, um povo sem educação não cresce, não evolui, não consegue ser um povo de boa vida, de boa qualidade. Nós temos que melhorar, oferecer processos e cursos de qualificação e de profissionalização para os nossos professores. Nós temos que oferecer melhor salário a esses nossos professores. Nós temos que assegurar que o professor saia da aula de hora, da sala de aula, e tenha condições de se preparar para a aula do dia seguinte, de corrigir os trabalhos dos alunos. Isso tem que ser atendido. Nós temos que oferecer mais educação, principalmente a educação infantil. Perto de 4.000 a 5.000 crianças em Novo Hamburgo não tem creche, não tem educação infantil. Nós temos que atender, nós temos que levar essa alternativa, nem que seja através de convênio com educandários privados, suprindo a deficiência e a necessidade de espaço e de sala de aula para esses alunos todos. Uma das nossas propostas, por exemplo, e é o respeito que nós temos pelo professor, pela professora, é que o secretário ou a secretária de educação será escolhido pelos próprios professores. Porque quem entende melhor do professor é o próprio professor. Isso é fundamental. E isso nós queremos realmente atender e suprir de acordo com as necessidades da nossa população. Tá certo. Bem, o próximo tema, dentro da proposta de 8 eixos temáticos que trazemos aqui para a entrevista na série com os convidados, o Dr. Rui Noronha da Frente de Fazenha é o primeiro a
Tá? É o tema da segurança pública, doutor. É outro tema que imagino que o senhor também ouça bastante questionamentos quando anda pelas ruas. A partir de agora, o senhor tem 2 minutos para falar sobre isso. É verdade, Felipe. Novo Hamburgo é a segunda cidade com maior índice de criminalidade do estado. Isso não pode continuar assim. Nós temos o quê? Nós temos a Brigada Militar, a Polícia Civil e a Guarda Municipal. A Guarda Municipal tem limites, tem restrições na sua atuação, mas ela pode perfeitamente, ao fazer a vigilância do patrimônio público, de praças, de escolas, em circulando pelas ruas da cidade, também exercer a segurança pública, em parceria com a Brigada Militar, em parceria com a Polícia Civil. Nós temos que restabelecer aquele sistema que houve alguns anos atrás de barreiras para controle de veículos e motocicletas. Isso vai eliminar a criminalidade? Provavelmente não, mas que vai diminuir, com certeza vai. Nós temos que colocar a Guarda Municipal na rua. Hoje, perto de 50 guardas estão em atividades administrativas, isso não tem cabimento. Nós não precisamos destinar o Guarda Municipal a fazer a fiscalização de trânsito. Nós podemos criar fiscais de trânsito só para controle do trânsito e deixar a Guarda Municipal, que é altamente qualificada, especializada, né, acompanhando em parceria com a Brigada Militar e a Polícia Civil, buscando a segurança pública, a defesa da nossa comunidade tão abandonada. Tá certo. O próximo tema sobre o qual o senhor está sendo convidado a falar, doutor Noronha, é o tema do transporte público e da mobilidade urbana. As suas propostas, as propostas da Frente que Faz Bem, então, agora nos próximos 2 minutos. Felipe, a cidade de Novo Hamburgo há muitos anos vem assistindo a uma deficiência de transporte coletivo. São ônibus antigos, alguns novos, né, mas são ônibus sem regularidade, são ônibus superlotados. Nós temos que acabar com esse sistema de concessão do transporte coletivo. Nós temos que municipalizar o transporte coletivo. Veja bem, no custo da tarifa é calculado o preço, o financiamento do ônibus, o combustível, o óleo diesel, os pneus, o salário do motorista, o salário do cobrador, o lucro da empresa e os impostos que são pagos ao governo federal. Se nós municipalizarmos o transporte coletivo, nós não vamos ter renda a ser distribuída porque a prefeitura não busca renda. E nós não vamos ter impostos a pagar ao governo federal porque a prefeitura tem imunidade nesse sentido. Então, essa economia de custos permite transferir para a redução do valor da tarifa esse benefício, desde que o transporte seja feito pela prefeitura, através de uma secretaria sua ou de alguma entidade da própria prefeitura. E estabelecendo, realmente trazendo o sistema de tarifa integrada e transporte integrado, principalmente a partir do Transurb, né, em que tu podes então embarcar em Canudos, desembarcar aqui na estação do Transurb e seguir a Porto Alegre pagando uma única tarifa. Né? E esse transporte integrado também nas demais linhas da cidade. E sobre a mobilidade urbana? A mobilidade urbana exige o quê? Revitalizar as calçadas públicas, que hoje as pessoas, ou quando transitam, conforme o lugar, caem, quebram uma perna, um braço, um cadeirante não consegue se transportar, ele acaba tendo que transitar pela rua, porque a calçada está intransitável. E, fundamentalmente, nós temos que recuperar e revitalizar toda a pavimentação da cidade e pavimentar essas ruas das vilas e bairros que estão hoje entregues à poeira, porque não tem pavimentação nenhuma. O próximo tema, sobre o qual vou convidar o senhor a falar aos telespectadores da TVNH e aos internautas que nos acompanham ao vivo pela internet no .org, é o tema da habitação. Quais são as propostas, então, que o senhor nos traz sobre a habitação? Felipe, nós temos aqui um contingente imenso de pessoas que moram em condições de subhabitação. Nós não queremos nos tornar uma favela como existe no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Nós temos que cortar, interromper essa situação e oferecer à comunidade, a essa população carente, condições de qualidade de vida. Existem programas federais, e isso o vice-presidente da República, que é do PMDB, Michel Temer, pode assegurar e pode trazer a nosso favor,
programas que permitam construir habitações adequadas, e não casas de plástico, que permitam assegurar a essa comunidade, a essa população, condições de vida, com urbanidade, com saneamento. Não basta simplesmente construir a casa, tem que oferecer rede de energia, rede de água tratada e rede de esgoto. E nós temos condições de buscar, inclusive com parceria com entidades privadas, com a iniciativa privada, desenvolvendo programas que possam atender à necessidade da população, fundamentalmente oferecendo condições de habitação adequadas e regularizando essas situações de casas, de casebres e vilas que estão em situação totalmente irregular. Com isso, todos pagarão seus impostos, pagarão as suas obrigações e nós vamos ter uma contrapartida e vamos ter condições de oferecer a essa população condições de qualidade de vida muito melhor do que são hoje. Bom, vamos chegando ao final, esse já é o sexto dos 8 temas que estão sendo propostos aos candidatos para que falem sobre suas propostas aos telespectadores, aos internautas que nos acompanham. O sexto tema, doutor, é importante fazer ressalva: cultura, esporte e lazer, pelo tempo exíguo de televisão. Tivemos de encaixar esses 3 temas, na verdade, que são 3 temas autônomos no mesmo tema e só tem 2 minutos para falar. Sim, então, certamente a dificuldade será grande. É que cultura e lazer se misturam, claro, né? Quando tu fala em assistir uma peça de teatro, né? Isso é lazer também. Claro. Então vamos lá, nós temos 2 minutos a partir de agora, então. Nós temos que criar, digamos assim, levar a cultura para o bairro, né? E isso não é levar uma peça, é estabelecer nos grandes bairros da cidade, Canudos, Santo Afonso, bairro Primavera, locais apropriados, né? Para que lá se desenvolvam artes cênicas, possa haver gente que queira fazer filme, possa haver gente que queira fazer teatro, queira fazer banda musical, banda sertaneja, né? Realmente nós temos, e isso a gente andando pela cidade a gente percebe, a quantidade de pessoas que gostam de desenvolver atividade artística. E o lazer vem junto com isso, né? Mas além disso, o lazer representa o quê? Representa oferecer alternativas, digamos assim, de repouso, de passar um dia com a família, visitando o parcão em condições adequadas, né? E aí vem o esporte. Nós temos que criar canchas multiesportivas nos bairros, criar segmentos onde tu possa ter lá uma cancha de basquete, pista de skate nos grandes bairros da cidade. Lomba Grande não existe nada disso, nós temos que levar a Lomba Grande, né? Em Novo Hamburgo só tem uma pista de skate aqui no centro. Então isso é um segmento imenso. E que isso gera o quê? Gera a participação da juventude, gera a participação do esportista, do desportista, gera, digamos assim, a necessidade de revitalizar os campeonatos de futebol amador que nós tivemos, famosos no Novo Hamburgo, hoje são abandonados. Nós temos que realmente fomentar o esporte. Pensando não apenas na Copa do Mundo, agora de 2014, mas também nas Olimpíadas de 2016. Quem sabe de 1.000 estudantes de Novo Hamburgo, né, um se sobressai e consiga eventualmente participar. Talvez não ganhe medalha no primeiro momento, mas participar de uma Olimpíada, ter uma representação, Novo Hamburgo participar de uma forma mais firme, mais coerente no esporte e no lazer. Bom, o próximo tema sobre o qual o senhor vai falar, e já é o penúltimo, o 7º tema, portanto, dos 8 que combinamos com os representantes das coligações, é o tema do turismo. Esse sim é um tema que decidimos desmembrá-lo de qualquer outro, porque temos bastante eventos que atrairão turistas para a nossa região nos próximos anos, e o prefeito e o vice-prefeito que assumir o comando do município de Novo Hamburgo a partir de 2013 terá que trabalhar com a perspectiva da Copa do Mundo, que será no ano seguinte, das Olimpíadas em 2016, afora todo o turismo de eventos que o município de Novo Hamburgo sempre foi pródigo. Eu peço que o senhor fale então sobre as propostas da coligação Frente que Faz Bem para o tema turismo, 2 minutos a partir de agora. Bom, o turismo é uma indústria e nós temos que aprender a oferecer para o turista ambiente agradável, né, e opções de lazer e de diversão. O nosso comércio varejista, né, os lojistas de calçado, agradeceriam muito se a prefeitura investisse
em oferecer melhores condições ao turista que aqui vem comprar calçado, porque ele compra o sapato, ele vai no restaurante, ele gera ICMS, e isso é uma das grandes receitas da prefeitura. Mas nós podemos também fomentar através de festas tradicionalistas e eventos, porque nós temos esse senso de bairrista, né, de ser gaúcho, e nós temos que aproveitar agora a FENAC, né, e o Transurb ali na porta, né, e atrair esse povo todo da grande Porto Alegre, que pode participar então de eventos, festas, né, e desenvolvendo paralelamente roteiros históricos, roteiros turísticos, né, buscando o artesanato que nós temos bem desenvolvido aqui em Novo Hamburgo, enfim, fomentando que a pessoa que vem de Porto Alegre, que vem do Rio, do São Paulo ou de Santa Catarina, aqui passe o dia e se sinta bem. Nós temos um exemplo de Gramado, nós podemos seguir e devemos seguir esse exemplo. É fundamental que nós aprendamos com os outros como fazer. E isso nós temos condições de implantar e fomentar em Novo Hamburgo, acelerando e criando, digamos assim, um setor que gera muita receita, né? Gera muita renda para a comunidade e que fortalece ainda mais o nome da nossa cidade. Tá certo. Bem, o próximo tema sobre o qual vamos conversar será o oitavo e também último, portanto, entre os que foram abordados, é o desenvolvimento econômico. Esse é um tema bastante importante para o município de Novo Hamburgo, que nas décadas de 80, 90 foi referência para o Brasil, ficou conhecido como capital nacional do calçado. Depois disso a nossa economia foi se diversificando. E Dr. Rui Noronha, o senhor como candidato a vice-prefeito na coligação Frente Faz Bem, o que teria a dizer sobre esse tema tão importante? Então, seus 2 minutos começam agora. Felipe, o desenvolvimento econômico de Novo Hamburgo é fundamental, porque na medida em que as atividades empresariais, industriais e de serviços venham a ganhar envergadura, isso vai gerar renda, isso vai gerar salário, isso vai gerar crescimento também da comunidade, também da população. O que nós precisamos em Novo Hamburgo? Precisamos desenvolver, digamos assim, polos industriais, mas isso é um processo demorado. Então, paralelamente, nós podemos desenvolver pequenos instrumentos para absorver principalmente o pequeno e médio empresário ou o microempresário e o empreendedor jovem. Nós temos aqui inúmeras empresas que faliram na cidade. A prefeitura pode arrematar em leilão esses prédios abandonados e transformá-los em incubadoras, servindo e atendendo às necessidades do pequeno empresário, aquele jovem que quer desenvolver uma atividade, quer desenvolver um serviço e não tem como, não tem onde. E para isso, oferecendo subsídios para investimento nessas atividades. Nós temos um orçamento de perto de 740 milhões de reais que permite perfeitamente incrementar essas atividades através de subvenções, através de subsídios. Veja Campo Bom, por exemplo, cresceu através de um programa de fomento de crescimento industrial. Aqui foi abandonado esse mesmo programa e nós podemos realmente resgatá-lo e voltar a oferecer condições a novos empreendimentos locais. E, logicamente, buscar um grande distrito industrial, seja aqui no bairro Boa Saúde, seja em Lomba Grande, no sentido de buscar novas e grandes empresas, porque nós precisamos resgatar a nossa pujança. Novo Hamburgo tem que voltar a crescer, tem que voltar a oferecer condições de salário e renda que dê meios para que a nossa população possa realmente viver com melhores condições, com mais qualidade de vida. Tá certo. É isso. Acho que é isso. Deu exatamente no tempo. Doutor Rui Noronha, e esse segundo bloco da nossa série de entrevistações com candidatos, ele é destinado a uma conversa um pouco mais informal, a partir das anotações que fiz aqui, das perguntas que preparei, com vistas a poder ajudar o eleitor hamburguense a tomar sua decisão para lá no dia 8 de outubro fazer a escolha de quem governará o município durante os próximos 4 anos a contar de 2013. É um momento que é para ser um pouco mais informal, foram garantidos os seus 2 minutos, o senhor foi muito pontual, gostaria de salientar isso, e falou sobre as suas propostas. Eu anotei algumas coisas sobre elas aqui e começaria, na verdade, por uma questão que é ainda anterior às suas propostas. O senhor falou na sua explanação inicial, o senhor foi procurador-geral do município no governo do
prefeito Tarcísio Zimmermann, que agora tenta se reeleger. O senhor, se não me falha a memória, deixou o governo Tarcísio entre final de 2010 e início de 2011. 2010. Não, 2010. 2010, então. E eu perguntaria para o senhor, então, quais foram as razões que o levaram a deixar o governo e do lado de dentro do governo, quais eram as deficiências que o senhor apontava já naquele momento e que agora certamente está propondo superar sendo candidato a vice-prefeito? Bueno, Felipe, as deficiências estão todas no nosso plano de governo. Realmente ela é muito abrangente, né? Eu até me disponho a deixar uma cópia nesse plano, embora ele esteja registrado na Justiça Eleitoral. Porque existe uma coisa, a administração de uma cidade normalmente é feita por políticos, mas o excesso de política prejudica e acaba se sobrepondo ao interesse, digamos assim, da comunidade. Tu acaba contratando pessoas do teu partido ou buscando soluções dentro daquela visão partidária, quando a cidade não é partidária. Né? Nós temos que ser o partido da comunidade, o partido da cidade. Por essas razões e porque eu comecei a perceber de que aquelas coisas que eu acreditava que poderiam acontecer não estavam acontecendo, que eu me distanciei. E aproveitei, digamos assim, todo esse conhecimento do que foi feito de certo, do que foi feito de errado por todos esses prefeitos aos quais eu dei assessoramento, para buscar desenvolver, digamos assim, essas propostas. Eu adquiri, digamos assim, um conhecimento imenso, eu sei tocar a prefeitura de ouvido. Então, cidadão, eu quero fazer tal coisa, eu sei como fazer, ou sei que não deve ser feito. Uma segunda pergunta que eu preparei aqui para destinar ao senhor, ela tem alguma relação com essa primeira. O senhor falou que já fez parte de governos municipais durante 33 anos, isso é um período bastante razoável, e um período em que o PMDB, que hoje é o seu partido, governou a cidade durante muitos desses anos. Foram mais de 20 anos, pelo menos até o governo do seu Atalino Foscarini, depois disso o Ailton Santos. Depois voltou o Jair Foscarini. E voltou com o Jair Foscarini. Exato. Eu perguntaria ao senhor o seguinte: o que é que o PMDB tem a oferecer de novo para a cidade e como é que o PMDB pode se reinventar para fazer com que essas propostas que o senhor trouxe aqui sejam colocadas em prática? O PMDB está conseguindo se renovar, né? E isso é muito importante. E aí o Paulo Kopchina, que é o candidato a prefeito, ele se apresenta fundamentalmente como um empresário. Não é um político que não tem profissão. É um empresário que quer realmente, em conjunto, administrar a cidade, oferecendo à comunidade aquela sua experiência de empresarial, aquela experiência de administrar corretamente, né? Buscando compartilhar ideias, buscando dividir as opiniões, realmente ouvindo. Não basta tu ter um orçamento participativo, nós temos que implantar uma rede comunitária que acompanha esse orçamento participativo. Nós temos que discutir com segmentos da sociedade, os empresários, os empregados, né, todos os segmentos, para que nós possamos realmente atender à necessidade de cada um. É difícil, é demorado, é complexo, claro que é. Mas essa renovação eu acho que o PMDB está conseguindo alcançar. E eu me orgulho de fazer parte dessa renovação, de incentivar essa renovação, né, de brigar por ela. Né? O Paulo Kopchina são candidatos pela primeira vez. Exato, é correto. Então, digamos, o fato de que o PMDB, durante 20 e poucos anos, administrou a cidade, isso não tem, digamos assim, nenhum vínculo com essa pretensão de agora de administrar. É um grupo novo que está buscando oferecer uma administração nova, né, atualizada, moderna, né, focada na gestão e na sua qualidade. O nosso tempo está indo para o final. Vou fazer uma última pergunta para o senhor. Está garantido no final, o senhor tem os seus 2 minutos para fazer a saudação ao telespectador, ao potencial eleitor que nos assiste, tanto pela TV NH quanto pelo portal novembro.org, ao vivo e também pela internet. Doutor Rui,
sabemos que os partidos políticos, durante uma eleição, se servem de todas as informações, pesquisas são feitas, pesquisas de intenção de voto, a maioria delas, inclusive, não são divulgadas, mas essa semana temos a primeira pesquisa que foi publicada, uma pesquisa feita pelo Partido dos Trabalhadores, encomendada pelo Partido dos Trabalhadores, registrada no cartório eleitoral, está lá sobre um número que o TRE registra à disposição de qualquer eleitor, e essa pesquisa ela traz 51,2% dos votos válidos para o candidato do PT, o Tarcísio Zimmermann, e 12,3% dos votos não são votos válidos, são de votos no total. Intenção de voto. Intenção de voto. 51,2% para o Tarcísio, 12,3% para o Paulo Gopchina, o que dá um universo de disputa de mais ou menos 30%. E não seria suficiente esses 30% aí, se essa pesquisa estiver correta, é claro, para eleger o seu candidato, para eleger o senhor vice-prefeito do município. Eu perguntaria como reverter esse quadro, quer dizer, o que é que o PMDB e a coligação que a gente faz bem tem feito durante a campanha para reverter esse quadro, que pelo menos uma amostra a gente tem a partir dessa pesquisa. Eu também emendaria mais uma questão, a chapa de vereadores, uma chapa bastante forte que o PMDB construiu com o ex-prefeito Jair Boscarini, os atuais vereadores Carlinhos Chambers, Raul Cássio, Sérgio Hutt, são candidatos que têm um potencial eleitoral bastante grande. Quer dizer, como é que está se articulando essa estratégia de eleição do quadro? Bom, Felipe, toda pesquisa tem que ser respeitada, mesmo que ela seja contrária. Nós no entanto, a manifestação que a gente tem colhido em reuniões, em visitas, nos bairros e nas vilas de periferia, não traduzem o que essa pesquisa que foi publicada representa. Nós temos alguns dados que indicam que cerca de perto de 70% dos nossos eleitores, né, estão indecisos, ainda não se definiram. Um outro aspecto, quem está lá nos 51% não vai crescer mais, a tendência é cair. E, em contrapartida, quem está aqui embaixo tem todo esse espaço para crescer. E aí, fundamentalmente, tem um outro aspecto. A situação hoje, né, os nossos adversários estão já em campanha há muito tempo. Né, e o PMDB recém essa semana, e a próxima semana é que está começando aí a rua, a buscar, digamos assim, conquistar o seu eleitorado. Então, talvez uma pesquisa daqui 15 dias ou daqui 3 semanas, ela vai mostrar, e deverá mostrar realmente, uma diminuição na intenção de voto do candidato adversário e, com certeza, um crescimento na intenção de voto do Paulo Gopchina. A nossa bancada realmente ela tem representatividade e nós temos condições, considerando o voto de legenda, né, e buscamos isso realmente, de eleger talvez 5 vereadores. É a nossa pretensão, é a nossa meta. Nós temos realmente vereadores que são carregadores, fazedores de voto. Né? Tem o Jair Boscarini, tem o Raul Cássio, o Sérgio Rames, o vereador Carlinhos. Né? Nós temos aí antigos vereadores que poderão voltar, o Abrelino Rodrigues, o Vilo, né? O Camanga, né? Muito conhecido, né? Camanga Schmidt. Então, são pessoas que têm peso e têm condições de realmente somar voto na nossa legenda e, com isso, permitir que nós possamos pretender eleger 5 vereadores. Precisamos nos encaminhar para o final agora, doutor Luiz. O senhor terá, então, 2 minutos garantidos a partir do momento que eu lhe der a palavra para fazer a sua saudação final e deixar uma mensagem ao telespectador, ao internauta, ao repórter que está nos assistindo também ao vivo pela internet, através do portal Conteúdo.org e na TV NH, para poder então fazer com que essa sua mensagem chegue até esse telespectador. O senhor tem 2 minutos a partir de agora. Eu agradeço, Felipe. E quero realmente me dirigir ao eleitor de Novo Hamburgo pedindo voto. Nós acreditamos, e eu acredito realmente, de que o Paulo Gopchina, esse grupo de vereadores, tenhamos condições de melhorar a nossa vida, de melhorar a nossa cidade. Novo Hamburgo já foi muito grande. Hoje, quase que todo mês, tu assiste informações de que uma empresa se transferiu para Campo Bom, se transferiu
para Estância Velha ou simplesmente fechou as suas atividades. Ah, mas é muito foco numa empresa? Não, não é. Uma empresa, ela gera emprego, ela gera salário e com isso ela gera economia. Essa economia que gira na cidade e que permite que, digamos assim, nós tenhamos um comércio fortalecido, né, atividades e serviços fortalecidos. Nós temos que focar realmente no desenvolvimento industrial e no desenvolvimento econômico, porque atrás dele vem o desenvolvimento social. Eu acredito que nós temos condições de alcançar esses objetivos, essas metas. O governo que está aí prometeu e vem prometendo e não conseguiu cumprir nos seus quase 4 anos, 3 anos e meio, um pouco mais. E é triste ver Novo Hamburgo diminuir, muito embora tenha crescido na sua área urbana, tenha crescido na sua população, mas diminuir deixando de ocupar aquele espaço e aquele lugar que merece. Por isso nós pedimos o voto do telespectador, porque acreditamos que com essa renovação e com essa coragem de enfrentar os problemas, de trazer soluções, Novo Hamburgo só tem a crescer, só tem a ganhar. Eu te agradeço. Eu que agradeço, Dr. Rui Noronha, candidato a vice-prefeito pela coligação Frente que Faz Bem, o Dr. Rui Noronha, que é filiado ao PMDB, o mesmo partido do empresário Paulo Kopchina, que é o candidato a prefeito pela mesma coligação, a coligação Frente que Faz Bem. Eu lhe agradeço muito, Dr. Rui Noronha, por ter sido o primeiro candidato a vir aqui conversar conosco. Foi por sorteio, mas de qualquer forma, sim, o primeiro sempre tem alguma coisa de teste que a gente vai adequando. Perfeitamente. E o senhor certamente cumpriu com a expectativa que tínhamos de que viesse aqui nos ajudar a levar ao eleitor, ao telespectador e ao internauta as propostas das chapas que disputam essa eleição. É isso que nós temos que fazer, compartilhar as experiências e buscar de forma dividida, e conjunta, né, os sucessos e os resultados. Sem dúvida. Então, em nome do portal novohamburgo.org e da TVNH, eu agradeço a audiência do telespectador e do internauta que nos acompanharam na primeira da série de entrevistas que vai ouvir todos os candidatos a vice-prefeito e também a prefeito do município de Novo Hamburgo. Lembrando que na próxima semana, no dia 10 de agosto, portanto, o candidato entrevistado será o José Schneider, ele que é do PMN e é o candidato a vice-prefeito na coligação Unidos por um Governo Justo. A candidata a prefeita é a Johnny Moraes, do PSC. Essa entrevista, essa conversa toda que você acabou de acompanhar agora aqui na TVNH com o Dr. Rui Noronha, será reprisada amanhã durante o Jornal do Meio-Dia, edição de sábado. Boa noite a todos e continue com a TVNH.